Então, irmãos, a paz do Senhor Jesus, essa é a segunda parte do vídeo. E eu estava então falando sobre o enxerte, né? Falando sobre a maneira que a árvore ela é enxertada. Ou seja, é cortado a árvore é cortada e ali onde é feito o corte, então, né? Onde é feito o corte, ali é introduzido um enxerte. Ou seja, uma outra árvore que vai ser colocada ali para ser feito um enxerte. E a partir dali, então, ela vai crescer uma outra árvore. Então, é assim que Jesus fez, assim que Deus fez. Foi dessa forma que Deus utilizou esse método que Deus utilizou para enxertar os gentios na oliveira. Quem é a oliveira, então? É Israel. Romanos capítulo 11, nós estávamos lendo. Romanos capítulo 11, se você clicou nesse vídeo, tem a parte 1, onde eu começo a explicar Romanos 11. Essa é a segunda parte do vídeo, então você assiste a primeira parte para entender melhor a segunda parte. Então, quando Paulo fala aqui em Romanos 11, e versículo de número 20, ele fala assim, ó: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, gentil, e tu está de pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é Israel, teme que te não poupe a ti também. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está dando um conselho, está aconselhando o povo gentil, que não é para o povo gentil se engrandecer e se achar melhor do que os judeus, porque só entrou gentios por causa dos judeus. Deus não poupou nem os ramos naturais, ou seja, Deus não poupou nenhum judeu. Lá as 12 tribos, as 12 tribos, elas foram cortadas. Deus cortou 10 tribos e espalhou nas nações, espalhou em todo o povo, e poupou a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Benjamim, e alguns levitas, que ficaram no templo. Então essas tribos foram poupadas, que se chamou casa de Judá. A casa de Israel, que são as 10 tribos, elas foram espalhadas entre as nações e não se acharam mais. Quando Cristo, então, ele ressuscitou, ele morreu, como eu disse no outro vídeo, vou deixar o link na descrição aqui, é o vídeo que eu falo dos Efésios, sobre os Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Quando Cristo morreu e ressuscitou, então ele ressuscitou as 12 tribos. Na morte de Cristo começou um processo de restauração do reino de Deus. Quando Cristo morre e ressuscita pelo seu sangue, ele une as 12 tribos, não agora mais tribos originais, mas agora com gentios enxertados nela. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo quando você entende isso. Porque você entende que a morte de Cristo trouxe a união desses povos, uniu os dois povos, trouxe a parede a parede que dividia o judeu do gentio caiu. Se ainda existe uma parede, é feita pelo homem. Se ainda existe uma divisão, foi feita pelo homem, não por Deus. Deus derrubou essa parede. Aquela lei de ordenância que separava o judeu do gentil, agora foi quebrada essa barreira. Não existe mais. Tudo agora é Cristo. Tudo agora é nele. Somos um corpo nele. O verso 23 fala assim, ó: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para o tornar a enxertar. Versículo 23. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não pressumais de que vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios acha entrado, e assim todo Israel será salvo. Em outras palavras, toda a igreja será salvo. Irmãos, essas palavras aqui, elas são irrevogáveis. Essas palavras, elas não podem ser recortadas da palavra de Deus. Literalmente, sem sombra de dúvida, a palavra está dizendo que a rejeição do Messias, a rejeição de Jesus, não veio sobre todo Israel, apenas em partes. Mas por que a rejeição veio e ainda está acontecendo sobre Israel em partes? Para que os gentios entrassem. Essa rejeição do povo de Israel
ou essa rejeição do povo judeu, já acontece há 2000 anos. Até que a plenitude dos gentios entre no corpo. Ou seja, o corpo de Cristo está sendo formado por judeus e gentios. Quando esse corpo ele fica pronto, que se chama igreja, que se chama noiva, então todo Israel será salvo. Ou seja, gentios sendo chamados de Israel. Alguma dúvida disso? Não tem dúvida disso. Então eu quero concluir esse vídeo dizendo para você: não aceite nenhuma doutrina de judeu ortodoxo, de judeu que são pessoas que querem impor sobre você que você não faz parte de Israel, que você é um povo que foi rejeitado. De fato, os gentios eram um povo rejeitado, mas Cristo uniu, Cristo trouxe de volta, e agora nós somos todos um mesmo corpo, somos todos uma mesma carne, somos todos participantes da mesma seiva, da mesma raiz. Então, ou seja, Cristo, ele morreu para judeus e morreu para gentios. Cristo veio para todos. Aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Eu quero deixar esse vídeo para você. Compartilha, dê sua opinião, deixe seu comentário, que Deus vai estar também te abençoando, se você assim acreditar que agora você faz parte do mesmo corpo da restauração do reino de Israel. Tá certo? Fique com Deus. Deus abençoe você. Até o próximo